Olá pessoas, a aula de hoje é resolução de exercícios sobre lei dos gases. Para o segundo ano é o exercício 1 da plataforma, ok? Primeiro passo para resolver o exercício, ler o enunciado. Segundo passo, lista de dados. Então, atenção na leitura, esse enunciado é extenso e tem muitos dados aqui. Organização, hein? Um gás ideal encontra-se encerrado em um recipiente cilíndrico dotado de um êmbolo. Suas variáveis de estado apresentam os seguintes valores: pressão 1,2 atm, volume 150 cm3 e temperatura 27 graus Celsius, que equivale a 300 Kelvin. O êmbolo é comprimido, fazendo com que o gás ocupe apenas 100 cm3. Observa-se que sua pressão aumenta para 1,8 atm. Então eu tenho uma transformação gasosa aqui, ó. Volume diminuiu, pressão aumentou. Então eu tenho uma situação inicial e uma situação final. Então organização dos dados, aqui. Lista de dados. Coloquei índice A para a situação inicial e índice B para a situação final. Podia ser 1 ou 2, aí fica a gosto de cada um. Então, inicialmente a pressão era de 1,2 atm, volume 150 cm3, temperatura 300 Kelvin. Temperatura sempre em Kelvin, tá? Apesar dele dar em Celsius aqui, sempre utilizamos o valor em Kelvin. Se ele não desse o valor em Kelvin, eu seria obrigado a converter. Nesse caso aqui, facilitou a nossa vida. Volume final 100 cm3, pressão 1,8 atm. Vamos para a letra A. Determine o número de mols do gás. O número de mols é o N, tá? O N da fórmula da equação de estado, PV igual a nRT. Então, para eu calcular esse N aqui, eu tenho que ter todos os outros dados da fórmula. Pressão, volume, constante dos gases e temperatura. Então, eu vou pegar a situação inicial, onde eu tenho todas as variáveis. 1,2 de pressão, 150 cm3 de volume, 300 Kelvin de temperatura. Repara que eu já coloquei aqui o valor de 150 vezes 10 a menos 3 em litros. Passei de centímetro cúbico para litro. Por quê? Porque a minha constante universal dos gases vai ser 0,082 atm litro por mol Kelvin ou o outro valor no sistema internacional, que é 8,3 joules por mol Kelvin. Então, se eu utilizasse no sistema internacional, seria obrigado a converter tanto pressão quanto volume para as unidades do sistema internacional. Vou utilizar aqui em unidades práticas, que eu posso manter a pressão em atm e converto o volume para litros. Só fazer essa associação. 1 centímetro cúbico equivale a 10 a menos 3 litros. Então, se aqui eu tenho centímetros cúbicos, para transformar para litro, é só colocar a potência 10 a menos 3, eu já botei em litros. Substituindo aqui, pressão 1,2, volume 150 vezes 10 a menos 3, estou usando em litros, N, R, 0,082, T, 300. Faz os produtos. Então aqui, ó, mantém a potência, deixa a potência para o final, ok? 1,2 vezes 10, 1,2 vezes 150, 180, vezes 10 a menos 3, repete. Aqui 0,082 vezes 300 dá 24,6. Isola o N. O N fica sozinho, então 24 que está multiplicando passa dividindo. Então tem aqui, ó, N é 180 dividido por 24, repete a potência. Faz número com número, deixa a potência para o final. Então, 180 dividido por 24,6 vai dar aproximadamente 7,3 vezes 10 a menos 3 mols. Deixa a potência aqui, não precisa se preocupar com ela. É só repetir até o final. Fechou a conta aqui, tá? Quem quiser tirar a potência, aí tem que andar 3 casas decimais para a esquerda aqui, porque o expoente é negativo. Não precisa, pode deixar assim. Letra B. Calcule a temperatura do gás após ser comprimido. Então, eu tenho variáveis de estado antes da compressão, variáveis de estado depois da compressão. Quem está faltando aqui? A temperatura, depois da compressão.
volume é de 100 centímetros cúbicos, já que ele é comprimido, o volume reduziu, e a pressão 1,8, a pressão aumentou. Aqui não tem necessidade de ajustar a unidade de medida, trabalha com essas unidades aqui, a temperatura vai estar em Kelvin. O volume está em centímetro cúbico, estão compatíveis, pressão está em atm, está compatível, temperatura em Kelvin. Então eu tenho aqui PVT da situação final, PVT da situação inicial. Então eu botei um B aqui que toda essa fração tem índice B, toda essa fração tem índice A. Então aqui, a pressão no ponto B, 1,8. Volume no ponto B, 100. Temperatura no ponto B, quem eu quero descobrir. Pressão no ponto A, 1,6. Volume no ponto A, 150. Temperatura no ponto A, 300. Multiplica aqui. Não multipliquei cruzado, não. Multipliquei o numerador. 1,8 vezes 100, 180. 1,2 vezes 150, 180. Ora, se os numeradores são iguais, os denominadores também têm que ser iguais para você manter a igualdade. Quem não acredita, multiplica cruzado e desenvolve. Mas a única resposta aqui é que a temperatura no ponto B é de 300 Kelvin. Tá? Então a temperatura, nesse caso, não mudou. Essa transformação foi isotérmica. Ok? Mas só daria para saber depois do cálculo. A gente não tem um gráfico aqui para olhar, então por hoje é só. Resolução do exercício vai até a letra B. Até a próxima aula.